Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai treinar o nosso super avançado modelo de Machine Learning. Só que não, né? Pois bem, a gente vai treinar o modelo e a gente vai validar os resultados usando validação cruzada, como a gente já conversou que dá para fazer. A única diferença aqui é que naquele primeiro exercício que a gente fez do vinho, eu fiz a validação cruzada simplesmente separando da metade do dataset vai para treinamento, a outra metade do dataset vai para testes. Direto, de 0 até 800 e de 800 até 1600. Como eu fiz agora, é um jeito muito melhor de fazer isso, que é selecionando aleatoriamente uma certa proporção. Então eu escolhi aqui 30% para teste, e esses 30% vão ser selecionados aleatoriamente, o que faz com que eu tenha uma distribuição muito mais uniforme ao longo do meu dataset. Então, isso é uma boa prática. O que eu fiz lá na primeira aula foi só uma demonstração, beleza? E aí essa seleção aleatória, para garantir que a gente vai ter reproducibilidade no resultado e que a próxima vez que eu rodar, eu vou ter o mesmo resultado para eu conseguir testar e compartilhar isso com outras pessoas com mais facilidade, tem essa random state aqui, que faz com que sempre que eu rode o código de novo, eu vou ter o mesmo resultado. Então, depois de fazer a validação cruzada, eu escolhi o modelo Support Vector Machine para fazer um mapeamento de X para Y. É um modelo muito simples e mudar os parâmetros dele, melhorar para ficar mais próximo do que a gente precisa, tunar os parâmetros, ajustar para o nosso problema, costuma ser muito fácil. Eu sugeria que a função Grid Search, nesse caso eu não tunei nenhum parâmetro, foi direto os valores padrão que já vem no Scikit-Learn e funcionou relativamente bem. Aí isso geralmente não acontece, você geralmente vai precisar melhorar os parâmetros, isso é raro, só em problemas muito simples que os valores default vão dar bonitinho. Mas eu importei o modelo aqui, criei o modelo, fiz o fit no nosso conjunto de treinamento e depois da previsão rodei um classification report, que é uma função que já me dá algumas métricas como precisão, recall, accuracy e tudo mais. Então, depois de fazer essa avaliação aqui, esses são os resultados. 100% de precisão na classe 0, 98% de recall na classe 0 e o contrário na classe 1. A coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é, primeiro, os resultados foram bons, legais. A gente conseguiu aí 99% na média entre precision e recall. A gente conseguiu um resultado bom no nosso modelo. Mas como eu falei, essas duas métricas aqui elas têm interpretações diferentes. Então o que a gente pode tirar daqui, além de simplesmente bom ou ruim? A gente pode ver que na classe 0, com o LED desligado, o nosso recall é menor que a precisão. Isso quer dizer que a gente tende a errar para menos. A gente tende a errar por subdetecção. E aí vem aquela conversa do que é mais importante, detectar para mais ou detectar para menos. Se isso aqui fosse um problema na área médica, por exemplo, isso aqui não seria um resultado interessante, detectar para menos. O que eu ia querer é sempre maximizar o recall. Eu ia ficar muito mais de olho no recall. Eu ia querer maximizar o recall, e aí se a precisão não estivesse tão boa, ok, seria aceitável. Não necessariamente um tem que ser diferente do outro, beleza? Eu posso querer os dois, ter os dois sempre alto, é isso que eu vou estar sempre buscando. Mas são apenas formas diferentes de avaliar o meu modelo. E se ao invés dessas métricas aqui de classificação, já que o meu problema é um problema de classificação, esse Y aqui é uma categoria, verdadeiro ou falso, se ao invés de avaliar com essas métricas aqui, eu escolhesse avaliar com as métricas de regressão, o erro quadrático, o que aconteceria? Dá para fazer, não dá? Esses valores eles estão codificados como 1 ou 0. Então eu posso fazer 1 menos 0, 0 menos 1, nada quebra, nada dá errado. Então eu consigo fazer essas métricas aqui, as métricas de regressão, as métricas que eu coloquei como sendo próprias para regressão, eu consigo fazer elas geralmente um problema de classificação. Mas não faz sentido nenhum. Estou reforçando, isso não faz sentido, isso é errado. Mas o código aceita o que você quiser colocar. Então eu coloquei aqui como lembrete de que isso não... Você tem que escolher as métricas certas para a situação certa. E isso é um raciocínio que eu não digo apenas para classificação ou regressão, mas de uma forma geral. O código aceita tudo que você quiser colocar. Você tem que escolher as métricas certas para o problema certo, os modelos certos para a situação certa. Beleza? Então eu coloquei aqui que as métricas também dão para serem utilizadas, mas o que a gente quer analisar são precisão e recall.
E aí como é que a gente tem mais informações em relação a onde é que a gente está errando? Só esses dois números aqui é isso que a gente quer? Só números? A gente consegue mais coisa para identificar onde a gente está errando, porque isso vai dar dicas onde é que a gente pode melhorar o nosso modelo depois. Aí eu vou plotar aqui um gráfico que eu vou realçar apenas os erros. Então eu vou colocar a cor aqui como sendo se eu acertei ou se eu não acertei. E a gente pode ver que os meus erros, eles estão... Deixa eu pegar um inteiro aqui. Os meus erros, eles estão... eles estão bem naquela partezinha aqui. Os meus erros, eles estão concentrados aqui. Aí a gente conversou, se eu quisesse separar esses dados, eu poderia tentar traçar uma linha aqui, ou eu poderia tentar fazer algo mais ou menos assim, que seria a fronteira de decisão, como é que eu separo os meus dados. Mas vocês podem ver que aqueles ali estão bem próximos um do outro. Estão numa situação um pouco atípica. Então é de se esperar que seja uma situação difícil do meu modelo prever. E é isso que a gente está vendo ali naquele resultado. Foi exatamente ali os meus erros. Se eu tivesse tido os meus erros concentrados em outro lugar... Opa, passei. Se eu tivesse, por exemplo, um monte de erro aqui, eu poderia pensar, a minha decisão, a forma como o meu algoritmo está pensando, é simplesmente uma linha reta, ele está muito grosso, está muito bruto. Eu posso tentar escolher um modelo que vai ser mais maleável, mais descontínuo. Eu posso só mudar os parâmetros na hora que eu importar, na hora que eu desenvolver o meu modelo, tem parâmetros que vão me definir isso, quão rápido a minha fronteira de decisão vai variar. Quando eu digo fronteira de decisão, é a forma como eu estou separando as minhas classes, beleza? E agora vamos brincar um pouquinho mais aqui. Se eu tivesse um novo ponto, uma nova medição, então é a situação que o meu modelo vai estar realmente rodando numa situação real, em que ele vai estar vendo pontos em que ele não sabe se está ligado ou não está ligado. Se eu tiver um ponto aqui, o que vocês acham que o nosso modelo vai prever? Eu diria, olhando para os valores do LDR1 e para o LDR2, que uma medição aqui deve ser ligado também. É o que eu imagino. Então eu, ser humano, espero isso, e eu espero que o meu modelo tenha sido capaz de aprender isso também. Então se eu testar um novo ponto aqui, se eu fizer um predict com o meu modelo para aquele ponto ali, eu espero obter uma classe positiva. Sim, eu fiz esse teste, eu criei um ponto aqui 800 e 400, que corresponde a 800 e 400, fiz o predict dele e plotei. E de fato, a saída dele é 1, o valor dessa saída. Pode ver aqui que esse aqui é a minha previsão. Então, o meu modelo preveu certo que nesse ponto, se eu me deparar com uma nova situação, com uma nova amostra, ele vai classificar essa amostra como sendo positiva. Isso seria um modelo rodando em uma situação real. E eu posso testar outros pontos para ver como é que o meu modelo está aprendendo para novas situações. Aqui ele classificou esse ponto como sendo 0, desligado. Aqui ele classificou como sendo 1. Aqui ele classificou como sendo desligado. E se eu fizer isso para vários pontos, eu vou conseguir visualizar como é que o meu modelo está aprendendo. Vamos fazer isso então. Esse aqui é o mapa do meu conjunto de treinamento. Desculpa, aqui eu tinha plotado o conjunto inteiro, então todas as minhas amostras de dados. E se eu começar a botar vários novos pontos e perguntar para o meu modelo o que ele acha desses pontos, o que ele prevê, eu vou ter esse resultado aqui. E a gente consegue ver que tem uma fronteira de decisão muito clara entre o que o meu modelo considera positivo, o que o meu modelo considera ligado e o que o meu modelo considera desligado. E a gente pode ver que os erros que a gente cometeu, os erros que o modelo classificou da forma errada, são esses pontos aqui. E a gente pode ver que a minha fronteira de decisão, sim, nesse trechinho aqui, a minha fronteira de decisão está como positiva, e aqueles pontos são negativos. Então vocês conseguem ver agora com mais clareza por que o meu modelo está errando e o que eu poderia vir a fazer. Eu poderia, por exemplo, falar para o meu modelo para ele ter uma curva de decisão um pouquinho mais para cá. E claro que eu não posso falar isso explicitamente para o modelo, mas eu posso alterar os parâmetros de forma que leve a essa situação. Então na hora que eu for treinar o modelo, eu posso mudar
parâmetros dele, e é só você jogar na documentação da função de Support Vector Machine, lá implementada pelo Scikit-Learn, quais são os parâmetros que ele aceita. E um dos parâmetros, que eu não estou lembrado qual é o nome, altera justamente essa flexibilidade, beleza? Eu coloquei aqui mais um exemplo extra, que eu falei que eu ia colocar um pouquinho de não supervisionado. Então, digamos que a partir dessa situação aqui, eu não tivesse nenhuma informação em relação a quem é ligado e quem é desligado. Eu só tenho os meus dados LDR1 e LDR2. Eu quero ter algum insight em relação a isso. Quero saber, será que eu consigo dividir em grupos? Será que esses meus dados têm algum agrupamento que faz sentido, que é achável com facilidade? É isso que o clustering tenta fazer. Ele tenta achar grupos. E os grupos que, rodando o algoritmo de clustering aqui, eu consegui achar, são esses daqui. Então olha só, a gente consegue perceber que sim, esses dados eles são diferenciáveis. Essa região aqui, ela é bem mais densa. Essas regiões que eu estou marcando aqui, elas são densas. E depois, entre elas, tem regiões menos densas. E esses grupos aqui, eles referem justamente àqueles grupos de ligado. Então, opa, tanto a classe ligada quanto a classe desligada, elas parecem ter duas divisões bem claras. Isso é que você poderia concluir se você já soubesse, se você estivesse só olhando esses dados sem saber mais nada de antemão. Eu, que fui a pessoa que coletei os dados, eu sei que essa situação faz sentido. Porque para ter mais variabilidade nos dados, eu sempre fazia mais ou menos duas situações. Eu pegava o meu microcontrolador, deixava com a luz ligada, ia apertando o botão, e depois eu comecei a botar alguma barreira por cima, uma folha de papel, um caderno, para tampar a luminosidade, para simular uma situação com menos luminosidade. Eu cheguei também a desligar a luz e botar uma lâmpada em cima e tudo mais, mas o que eu mais fiz, e é por isso que a gente observa mais densidade em alguns lugares, o que eu mais fiz foi diminuir a luminosidade total, a luminosidade geral. Se a gente lembrar aqui o LDR2, que é o que está plotado no Y, o LDR2 ele me dava essa percepção da luminosidade ambiente geral. E em ambos esses clusters aqui, a luminosidade geral variava. Porque em geral eu botava alguma coisa em cima. Às vezes eu tampava muito, às vezes eu tampava pouco, e é por isso que eu tenho alguns dados que estão aqui, quando eu não tampava nada, alguns dados que estão aqui e aqui, quando eu tampava muito. E a situação intermediária, eu não ficava segurando um caderno muito longe, nada assim. Então, pela forma como eu coletei os dados, esses padrões aqui apareceram. Então, se você estivesse apenas olhando para esses dados aqui, você poderia começar a fazer engenharia reversa do que está acontecendo, do que é importante. Uma situação mais clara, se isso aqui representasse as preferências de filme das pessoas, as preferências de filme dos seus usuários, e você é uma empresa, por exemplo, a Netflix. E essas aqui são duas variáveis, o tipo de filme e a duração do filme. Você poderia começar a encontrar grupos de usuários que representam algum estereótipo, que representam algum padrão comum nesses meus dados. E aí, para as pessoas que costumam assistir filmes com essas características aqui, você poderia recomendar os mesmos filmes que outras pessoas dessa mesma categoria também gostaram. Então você poderia começar a fazer um sistema de recomendação baseado em cluster, por exemplo. Clusterizar os seus usuários, identificar grupos e a partir desses grupos reforçar as recomendações internas. Então esse tipo de algoritmo aqui, clustering e algoritmos não supervisionados em geral, eles são úteis quando você não sabe as coisas, ou quando você sabe muito pouco do domínio ou como está funcionando, você tem poucas informações prévias na mão e você quer começar a explorar esses dados. Você quer começar a tirar informações dos dados, informações de mais alto nível. Beleza? Então, eu só joguei aqui o resultado do clustering. Lá no repositório que eu vou passar com os códigos está a implementação disso aqui, também usando Scikit-Learn. É muito simples, é algumas poucas linhas de Python, e aí eu só fiz um pequeno pré-processamento para um pequeno ajuste no modelo, nos parâmetros do modelo, só para eu tirar alguns clusters muito pequenos. Então eu tunei o modelo mais ou menos para chegar nesse resultado aqui, no número aceitável de clusters. Eu pensei aí de 2 a 4 clusters, então eu removi clusters muito pequenos. O pós-processamento que vocês vão ver lá é isso, beleza? Só remover
alguns clusters menores e retornar o modelo para isso. Então, o que fica para vocês agora no projeto que vocês estão desenvolvendo ao longo desse curso? Vocês provavelmente pegaram um dataset pronto. Vocês provavelmente acharam no Kaggle ou em algum site similar alguma coisa que é de interesse de vocês e que vocês estão explorando. Então, reflitam como é que esses dados foram coletados. Reflitam se vocês fossem coletar esses dados de novo, se vocês fossem os pesquisadores que estivessem desenvolvendo aquele dataset, como é que vocês melhorariam? O que eles podem ter cometido de erro? O que eles fizeram muito bem e vocês têm que aplaudir e falar, putz, quando eu for fazer o meu próprio projeto, eu vou tentar seguir essa mesma prática de coletar dessa forma, seguindo esses guidelines. O que é que precisa ser pré-processado e por quê? Se vocês pegaram no Kaggle, vocês vão ver um monte de notebook já fazendo um monte de pré-processamento. Se questionem, por que essas coisas estão sendo feitas? Por que os pré-processamentos que a gente fez aqui no nosso exemplozinho com LED, por que a gente precisou fazer? O que aconteceria se a gente não tivesse feito? Tentem rodar esse modelo, retornar esse modelo sem fazer o balanceamento de dados, sem ter feito o undersampling que a gente fez. Então, tentem rodar, retreinar o modelo sem fazer o resample e vejam se isso muda alguma coisa na avaliação do modelo, na forma como ele aprende. Vejam se muda na fronteira de decisão. Beleza? Não removam aqueles ruídos com as classes de 1024 e vejam se isso muda alguma coisa. Vão fazendo esses testes, porque vocês adquirem o feeling do que é importante e do que não é, certo? Então, vejam o que podem ser melhorado nesses dados. Vejam se esses dados são todos os dados que a pessoa coletou ou se ela já pré-selecionou, provavelmente para ficar em um volume menor. Isso é muito comum, que o pesquisador colete um monte de dados e faça uma publicação apenas de um subconjunto representativo desses dados. Não publique inteiro, porque senão seria gigabytes de dados, é complicado compartilhar, então ele publica apenas um subset reduzido desses dados. Isso é uma prática comum, não tem nada de errado nisso. Desde que o trabalho seja possível de reproduzir depois, tá ok. Então, essa prática de ter que lidar com dados mais volumosos, se tu estiver realmente coletando os dados na realidade, do que se tu já estiver pegando o dataset pronto, é muito comum. Então pensem, se eu tivesse dados muito volumosos, o que aconteceria? Seria mais difícil? Seria mais fácil? Será que meu modelo aprenderia melhor com mais dados? Será que com esse volume de dados atual, ou melhor, será que com esse volume de dados original, eu precisaria estar trabalhando com um banco de dados orientado a séries temporais, dependendo das características dos meus dados? Como é que eu faria para gerenciar esses dados? Por último, deixei uma provocação aqui de estatisticamente significativo, que aí fica de lição de casa para vocês pesquisar o que é significância estatística. Como é que eu sei, com que margem de confiança eu posso dizer que esses meus dados, que essa minha previsão está certa, beleza? Então, isso é uma coisa muito comum em artigos de machine learning, que se trace uma margem de confiança para os resultados, que se determine se os resultados são estatisticamente significativos ou não, beleza? Deem uma olhadinha nisso aí. Eu coloquei como referência duas sugestões para vocês irem mais a fundo nessa parte de processamento de dados, que é esse curso da Audacity, Introdução ao Data Science, que ele pega muito bem essa parte de dar um feeling de processamento de dados. Também não é um curso muito voltado para programação, mas eles também trabalham com Python, então você vai ver códigos, você vai ter que fazer códigos, mas eu considero um curso muito bom para dar essa visão de ciência de dados, de mexer com dados. E um livro que eu recomendo daí é o livro da Facelli, que ele é um livro de machine learning, mas ele também fala bastante de dados. Ele tem esse foco de ter dados de qualidade para ter modelos de machine learning de qualidade. E a organização desse livro também é muito boa. Então, para você não ficar perdido no meio de 10 mil modelos de machine learning diferente, esse livro está bem estruturado. Se você prestar atenção no índice do livro, você vai conseguir diferenciar já para que os modelos são usados e tudo mais. Então é um livro muito organizado, eu recomendo ele bastante para você ter como referência, beleza? E aí, acabou pessoal. Valeu, até a próxima.